Amados, hoje é o domingo dos Salmos, da exposição do livro de Salmos. Nós chegamos no Salmo 6, por favor, vá abrindo a sua Bíblia nesse Salmo. Salmo 6. E ouça atentamente, irmãos, a esse testemunho que será lido agora. Eu lerei 2 testemunhos e que os irmãos acompanhem atentamente o relato deles. A depressão é o seu pequeno inferno pessoal, desconhecido por todos além de você e o Senhor. É muito doloroso. A situação mais devastadora que já passei. Faz a pessoa se sentir impotente e sem esperança. A dor, algumas vezes, é inacreditável e sem a graça de Deus é insuportável. Ela simplesmente não vai embora com o passar do tempo. É uma luta real e muitas vezes você não quer mais lutar. A depressão é muito cansativa. Quase tudo o que você faz exige muito de esforço. Em alguns dias, isso acontece até no simples ato de sair da cama. A depressão rouba sua energia, suas afeições, sua felicidade, seu contentamento, seu raciocínio, etc. Ela deixa desnorteado, confuso, triste, irado, algumas vezes ressentido, algumas vezes choroso, ansioso e nervoso, com um nó no estômago. Ela afeta o físico. Perdi mais de 8 quilos e tive uma irritação na pele terrível por quase 3 anos. Ela afeta a mente. Você não consegue pensar em nada, além de como você se sente mal e como a sua vida é um desperdício. Ela afeta o espírito. Algumas vezes quase perdi a minha certeza de salvação. Eu me sentia esquecida e abandonada por Deus. É difícil orar. E quando orava, às vezes parecia que a oração não passava do teto. Na depressão, um pensamento de tristeza leva ao outro, e em um período muito curto de tempo você está nas profundezas do desespero. Chorar é uma experiência rotineira para mim. Até mesmo agora, enquanto escrevo, estou chorando, e é muito difícil deixar esse hábito. O choro não alivia a dor. Na verdade, ele a torna pior e resulta em mais desespero. Ó Senhor, dói demais. Já ouvi falar de pessoas que morrem de desgosto, mas isso é pior. Eu estou vivendo com um coração destroçado. Estou tão sozinha. Por favor, Deus, por favor, me deixe morrer. Meu coração está pesado quase que o tempo todo e já me esqueci de como é ficar feliz e satisfeita. Sei que não devo perguntar por quê, mas meu desejo é que eu tivesse morrido há 20 anos, quando tive um problema grave de saúde. Os últimos 20 anos nem se comparam com os 3 últimos anos de sofrimento. Esse aqui, irmãos, é um relato de uma mulher que lutava com uma depressão severa e uma tristeza sem fim. Agora escuta esse segundo relato. Eu me sinto tão debilitado. Dentro de mim é como se meus ossos e órgãos estivessem sendo moídos. Sinto minha alma profundamente perturbada, inquieta, sem descanso. A morte e o desejo de morrer batem à porta o tempo todo. É tanto choro que eu estou cansado fisicamente de chorar. É tanta lágrima que eu me sinto literalmente quase que me afogando nelas. Meus olhos só são lágrimas. Dor na alma, choro, morte, é o que sinto. A pior dor, na verdade, é que sinto como se Deus tivesse me abandonado e eu estivesse sendo castigado por Ele. Você consegue perceber as similitudes desses 2 testemunhos? O que vocês acabaram de ouvir no primeiro é um relato de uma mulher que passava pela depressão. O segundo que vocês acabaram de ouvir, irmãos, é uma recitação quase que exata, com algumas paráfrases do Salmo 6, que nós vamos expor nessa noite, queridos. Nesse salmo, irmãos, como outros que virão, Davi ele está lutando com a tristeza, ele está lidando com a depressão. Como, irmãos, como essa é uma luta dolorosa, queridos. Quem já passou por ela, ou lida com pessoas próximas, sabem como ela é difícil, irmãos. A tristeza, irmãos, ela faz parte da nossa existência, ela passou a fazer parte da nossa existência após a queda, queridos. Nós não fomos criados para a tristeza. Isso é um ponto fundamental aqui, irmãos. Nós não fomos criados para a tristeza.
ela entrou junto com o pecado, irmãos. E ela entrando no mundo junto com o pecado, nós somos ensinados também pela palavra como nós devemos lidar com ela da forma correta. Uma das coisas, queridos, que mais temos falado à igreja, e não é por outro motivo, senão pelo perigo e por quão forte isso tem influenciado nossas vidas, irmãos, é contra os conselheiros da alma que desprezam o que Deus fala sobre a alma. E na lida desse assunto, irmãos, isso tem trazido consequências dolorosas quando é desconsiderado. Muitos irmãos desenvolvem teorias sobre a tristeza com ignorância ou oposição ao que a Escritura fala sobre a tristeza, sobre a verdadeira lida com ela, ou sobre o que é a verdadeira felicidade e um padrão de não tristeza. Quantos irmãos não têm sido afastados do bom uso que o Senhor nos faz por meio da tristeza? Sim, a Bíblia nos mostra que o Senhor faz um bom uso por meio da tristeza, mesmo com a odiosa depressão, com o que ela pode nos trazer por causa disso. Davi, irmãos, em meio à sua própria depressão, inspirado pelo Espírito, nos ensina muito sobre a visão de Deus acerca da depressão e como nós devemos lidar com ela. Por isso, irmãos, leamos o Salmo 6. Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e hajam sobremodo perturbado, e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, essa porção da tua palavra, Senhor, lida com algo tão sensível em nossa alma, Senhor, que tem assolado a tanto, Senhor, que traz dores profundas e consequências indizíveis, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, e professamos que tu és sábio, tu que és o Criador da alma, tu que és o Redentor da alma, e que nos dá qual é o verdadeiro padrão da alma. Tu que reiteradamente fala na tua Escritura sobre a verdadeira felicidade e também fala sobre a tristeza. Tu, Senhor, podes nos instruir o que nenhum homem mais pode fazer. Nessa escuridão da noite escura da alma, Senhor, nós temos a tua luz, a luz da tua palavra que nos guia. Salva-nos, Senhor, das nossas tristezas. Socorre-nos, Senhor, quando nós estivermos num poço sem fim. Aqueles que lutam hoje com ela, sejam fortalecidos pela tua palavra. Aqueles que lutam com pessoas que lutam com ela, aqueles que tratam de pessoas assim, sejam orientados por ti. E nós, Senhor, sejamos precavidos, se ainda não passamos por ela, a passarmos por ela da forma devida, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos, o Salmo 6, ele está dividido em 2 partes. E nós vamos caminhar exatamente nessa divisão. A primeira, ela vai até o versículo 7, e a segunda é o versículo 8, 9 e 10. E cada parte, ela tem uma ênfase específica, e nós veremos isso no decorrer da exposição. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, com esse Salmo, como foi falado, Davi, ele está lidando com a tristeza. Davi, explicitamente, ele descreve características de uma alma deprimida. E essa é a primeira coisa que nós vamos ver aqui, irmãos. Quais são as características descritas pela palavra de uma alma deprimida, irmãos? Note, queridos, as cores da descrição de Davi sobre o seu próprio coração. São cores pesadas. Sinta a dor e o peso das suas palavras
quando ele fala: Senhor, a minha alma está perturbada, os meus ossos estão abalados, meus olhos estão amortecidos. Você consegue sentir o peso dessas palavras? Ele descreve, irmãos, a si mesmo, e como um paradigma nos serve de um modelo para nós entendermos as características de uma alma em tristeza profunda, de uma alma no que passou a se chamar de depressão. E lá vem a primeira característica, irmãos. Primeiro, sente-se como se Deus estivesse lhe punindo ou abandonado. Veja o versículo 1 novamente. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Agora veja, finalzinho do versículo 3. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Davi, irmãos, aquele Davi que pôde enfrentar o próprio Golias, o gigante Golias, um tenro rapaz. Esse Davi agora, irmãos, ele se encontra derretendo-se em lágrimas. Isso aqui não diminui o caráter dele, irmãos, porque isso já nos ensina uma coisa que nós reforçaremos mais à frente. É possível, sim, um crente passar por tristeza. É possível, sim, um crente ter o que passou a se chamar de depressão. Agora, irmãos, como nós vimos em outras ocasiões, assim como a morte, ímpios e crentes passam pela morte. A primeira morte, a morte do corpo. Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois está como nós lidamos com a morte. Não é em passar ou não passar pela morte, mas como nós tratamos ela. O aproximar-se dela em nossa própria vida, ou num ente querido, ou quando nós passamos pela morte de algum ente querido. A diferença está em como nós reagimos e concebemos a morte. A mesma coisa a tristeza, irmãos. Não é crente ou não crente quem passa por ela. Como nós acabamos de ver, é uma condição da queda. Ela entrou como uma consequência do pecado, é uma das misérias do pecado, irmãos. A questão então é como nós a concebemos, o que nós pensamos sobre ela e como nós lidamos com ela, irmãos. E sabe por quê, irmãos? Davi está assim, ele começa descrevendo, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso, a tristeza profunda e dolorosa dele, a mais profunda que ele já sentiu, com o seu sentimento de pecado e desprezar de Deus por isso, irmãos. Esse sentimento, queridos, que nós mencionamos aqui, que é a primeira característica, esse sentimento de abandono de Deus, ele pode ser falso. Deus não abandonou a pessoa, mas como uma consequência da tristeza, ela se sente assim, ou esse sentimento, irmãos, pode ser verdadeiro, sim, sendo a causa da tristeza. Veremos um pouco mais adiante sobre isso, irmãos, no caso de Davi. O que nos é importante agora é esse fato. O senso de abandono ou de disciplina do Senhor é presente em muitos crentes que estão sob depressão. Como vocês viram no relato, por exemplo, da mulher, que nós lemos no início. Às vezes isso é consciente, às vezes isso não é consciente. Ao mesmo tempo, irmãos, o Senhor nos mostra que o desfavor de Deus é o maior de todos os motivos de tristeza. Ou seja, queridos, não é apenas a consequência, mas também, volto a dizer, nós vamos nos aprofundar nisso já, numa ocasião oportuna, quando Davi investiga sobre a causa da sua tristeza. Mas é também a causa da tristeza no coração do homem. Em contrapartida, o favor de Deus para um homem é o maior motivo de alegria que ele pode ter. O maior motivo. Aqui, irmãos, os irmãos entendem o quão grave é lidar com a tristeza como se ela fosse por si mesma uma doença, e tratar como muitos ímpios que lidam com ela. Fazer dessa forma, irmãos, é tirar a oportunidade de que os que estão passando pela tristeza percebam qual é o real e maior problema do ser humano, irmãos. Como era no caso de Davi. Ninguém vai negar que Davi era um crente no Senhor, mas ali o seu coração estava colocando sobre uma situação em que ele se viu confrontado com algo. Fazer isso, então, irmãos, é tirar a oportunidade de se perceber qual é o nosso maior problema, queridos. O desfavor de Deus, consciente ou não, sentido explicitamente ou não, irmãos. Veja só, propor soluções para a tristeza, que não tratem de obter esse favor, de restaurar o senso desse favor, e que não envolvam, como nós veremos Davi fazendo, clamar ao Senhor por isso, irmãos, é mentir, dizendo, você
pode ser feliz sem Cristo. Você pode ser feliz sem o favor de Deus em Cristo. É mentira, irmãos. É mentira. Isso é uma mentira terrível para um homem. Nenhum homem, queridos, pode encontrar a verdadeira felicidade se ele não está em Cristo. Inclusive os crentes podem passar por tristeza por se esquecerem ou perderem o senso da quão valioso é esse favor de Deus, irmãos. Não há verdadeira felicidade sem Cristo, sem o favor de Deus. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada pode ser objeto de alegria e felicidade verdadeira sem Deus ou sem Cristo. A nossa primeira pergunta, irmãos, do breve catecismo resume muito da nossa piedade, do que nós como presbiterianos cremos. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Primeiro glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Alegrando-se nele, Deus é glorificado. Não tem como separar essas duas coisas, irmãos. Fazer da felicidade uma coisa natural e não uma dádiva de Deus, irmãos. A verdadeira felicidade. Eu não estou falando de felicidade carnal, frívola, pueril, que hoje é e amanhã não é. Comprei um carro novo, estou feliz, daqui a pouco o carro está quebrando, estou com raiva. Não é dessa felicidade. É da felicidade verdadeira, que mantém a alma perene e constante, mesmo que muitas vezes lutando com a tristeza. Sem isso, irmãos, ser objeto de felicidade falsa, frívola, idólatra e passageira, sem dúvida, qualquer um pode ter. Qualquer um. Mas a verdadeira não. Lembrem como é que o livro dos Salmos começa. Bem-aventurado o homem que... E se tem uma frase que é repetida nos Salmos, irmãos, é bem-aventurado o homem que... Ele vai falar sobre qual é a razão e a base, a descrição da verdadeira alegria, irmãos. Ela sempre está relacionada a um favor, uma comunhão com Deus, um senso desse favor e dessa benevolência do Senhor, irmãos. Um ímpio, isto é, um descrente no Senhor, passar pela depressão e sair dela, melhorar dela e seguir melhor sem Cristo, não foi uma melhora. Não foi uma melhora, irmãos. Ou nós cremos no que a Escritura fala sobre a verdadeira alegria, ou nós não cremos, irmãos. Não há como as duas coisas caminharem juntas. Foi um engano. Ele recebeu um placebo pensando que recebeu remédio para a sua alma. Ele foi vacinado com a seringa vazia e saiu pensando que está imunizado. Mas a qualquer momento ele sucumbirá novamente. Porque você tem duas opções. Ou você constrói a vida sobre a rocha da palavra de Deus, que é Cristo, ou você constrói a vida sobre a areia. Tentar mostrar que a sua casa pode ser estável sobre a areia é ir contra o que Cristo está falando, queridos. É possível, irmãos, um crente que tem o favor de Deus sentir-se sem esse favor, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. De uma forma indevida. O favor de Deus continua sobre ele, às vezes ele se sente assim. Quantas vezes, crente, você não caminha dessa forma? Quantas vezes eu não caminhei dessa forma? Mas muitas vezes esse senso do desfavor que Davi está falando aqui, queridos, é comum na nossa vida por motivos claros. Uma vida de pecado constante. O não arrependimento de um pecado específico, guardado ali. Ele vai corroendo a alma e a consciência. Daqui a pouco a consciência está batendo. E o senso da benevolência do Senhor se esvai, irmãos. É possível um crente lutar muito tempo com essa tristeza, sim, irmãos. Mas é impossível sair dela sem esse senso da benevolência do Senhor ser restaurado. Mas ainda, queridos, é impossível o ímpio ser verdadeiramente restaurado da tristeza sem se entregar a Cristo no final desse processo. Porque, irmãos, a tristeza no coração do homem tem essa função. A tristeza no coração, no nosso coração, irmãos, é um grito dizendo: tem algo em você que aponta para além. Tem algo que não lhe satisfaz nessa terra. E é por isso que seu coração anda triste. Não importa qual o motivo.
É para que nós olhemos para aquilo que é fundamental, irmãos. É para que nós façamos como o autor aos Hebreus diz, lancemos as nossas âncoras ali. Para que nós, irmãos, não sejamos como um barco sem um pier. O que muitos têm feito, irmãos, pegaram aquilo que foi colocado em sua alma e está gritando a sua necessidade de Cristo, amordaçou isso com teorias centradas no homem e às vezes com extremamente desnecessárias substâncias químicas e o fez pensar que está tudo bem. Silenciou o grito da alma que dizia, você não é feliz como está. Tem algo além que deve ser buscado. Tem algo que deve ser transformado. Tem algo que deve ser vivificado, que tem que ser alegrado de uma forma mais profunda e não de uma forma superficial. Impediram a alegria ser usada como um trampolim para a verdadeira alegria. Impediram, a tristeza ser usada como um trampolim para a verdadeira alegria. Porque esse, irmãos, é o uso que Paulo fala, por exemplo, em 2 Coríntios. 2 tipos de tristeza. A segundo o mundo e a segundo Deus. A tristeza segundo Deus, segundo o mundo, traz morte, não traz mudança, traz sucumbir ali nisso. A tristeza segundo Deus é usada como trampolim para a vida, para estar mais próximo do Senhor. A segunda característica aqui, irmãos, que Davi nos mostra sobre uma alma em depressão, está no versículo 13 e 4. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. A segunda característica, irmãos, é que o crente triste, depressivo, ele sente-se destruído em sua alma. E não é exagero, irmãos, essa é a descrição. Esse sentimento, normalmente, irmãos, é expresso em uma angústia inexplicável, ou que toma conta de nós repentinamente. Imagens como, a minha alma está em cacos, eu estou quebrado como um vaso de barro que caiu ao chão. São muito comuns aos que lutam com a tristeza profunda, irmãos. Terceiro, os pensamentos que envolvem morte é uma dessas características na alma triste, irmãos. Quer seja, veja o versículo 4. Versículo 5, na verdade. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? E esses pensamentos de morte, irmãos, ele está associado tanto a um paralelo do que a pessoa está sentindo, como se ela estivesse morrendo devagaramente, né, de forma devagar, ou com o desejo da morte por si só. A quarta característica, irmãos, que Davi nos dá é as consequências físicas que a tristeza traz. Veja, por favor, o versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Veja o versículo 6 e 7. O choro descontrolado está associado às consequências físicas. Eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Cansaço espiritual, quando Davi fala que a alma dele estava profundamente perturbada, cansada. Tudo isso, irmãos, são consequências físicas. A palavra ossos aqui, irmãos, que Davi usa comumente, é usada para se referir ao corpo humano como um todo, apontando para algo mais profundo nesse corpo, irmãos. E aí, queridos, muitos, quando lidam com os pastores que defendem o aconselhamento bíblico, pensam que os pastores eles desconsideram as possibilidades e consequências físicas da tristeza no corpo. Jamais, irmãos, isso é desconsiderado, porque a Escritura nos mostra que essa relação. Salmo 32, por favor, venha comigo. Um salmo que, junto com o Salmo 3, nos mostra muito claramente, e outros salmos também afirmam isso. Por favor, Salmo 32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo o dia. Davi está mostrando a relação que há entre o seu coração e as consequências disso no corpo, irmãos. A Escritura nos mostra que essa relação, porque é a Escritura que nos diz que o homem é formado de corpo e alma. E que sim, a maior influência está da alma para com o corpo, mas que o corpo também influencia a alma. Se você não come, deixa seu corpo debilitado. Se você tem, por exemplo, variações hormonais, isso sim, irmãos,
afeta o nosso estado de espírito. Porém, irmãos, considerando isso, exames existem para se mostrar essas questões. Porém, comumente não é tratado dessa forma sóbria, como na dezena de casos que já pude tratar ou estudar. Porém, a experiência mais comum é a alma triste afetando o corpo. Como, por exemplo, uma alma ansiosa gera problemas estomacais. A alma inquieta afetando o corpo, irmãos. Como Calvino comenta, a veemência da tristeza de Davi era tal que ela afetara o seu próprio corpo. E a razão disso, irmãos, conforme Spurgeon fala, é que o problema da alma é a alma dos problemas. Se você tem seu corpo são, se você tem o seu corpo doente, mas a sua alma está firme, você passa pela doença de uma forma mais exultante, mais vigorosa. Mas se sua alma está debilitada, o seu corpo padece junto. Isso, irmão, nos deveria fazer, isso deveria nos fazer ver as coisas na ordem e na ênfase certa. Isso deveria nos gerar cautela sobre como e quem tratar a alma. Um conselho errado, uma teoria ímpia e contrária à palavra de Deus, colocará tudo a perder. Primeiro, as características da alma. Agora, segundo, irmãos, as características de uma alma deprimida. E agora, segundo, como lidar com a depressão da forma correta. Pela prática, irmão, de Davi e seu subsequente registro inspirado pelo Espírito, nós aprendemos como lidar com a tristeza da forma correta. O Senhor nos instruiu sobre isso, irmãos. Sim, o Senhor nos instruiu sobre isso, irmãos. Busque ao Senhor, clamando e implorando. Querido, se você percebeu, do versículo 1 ao versículo 6, na verdade, até o versículo 5, Davi está se referindo ao Senhor. Ele está se dirigindo ao Senhor, clamando a Ele, buscando nele socorro, irmãos. É possível, como nós vimos, um verdadeiro crente, que muitas vezes foi revigorado com o sentimento do favor de Deus, possa, por algum motivo, passar por tristezas. Não há alívio, irmãos, maior, David Dixon diz, senão colocar a fé em exercício e buscar ao Senhor. Ainda que demore, irmãos, ainda que não seja imediato, o primeiro caminho, e não é à toa que o Salmo começa, Senhor. É para nos mostrar que o primeiro e mais importante passo, irmãos, nessa luta é clamar ao Senhor. Agora me diga, como o ser humano pode lidar com a tristeza da forma correta, se ele não entende isso? Se ele não entende que a primeira pessoa a quem ele tem que clamar, a primeira, a segunda, a terceira, e constantemente clamar, demore 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, é o Senhor. Que esperança há de uma alma no fundo do poço, do lamaçal da tristeza, sair de lá. Mas quando os nossos olhos se voltam para cima, irmãos, no fundo do poço da tristeza, nós podemos ver aquela luz do Deus que socorre o seu povo. Davi, irmãos, e ninguém vai negar que Davi estava triste aqui. Davi, no meio da sua tristeza, uma das expressões mais profundas de tristeza dos Salmos de Davi, ele começa e continua clamando ao Senhor. Essa é a primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer. Por isso, clame pedindo compaixão, é o que ele faz no versículo 1 e no versículo 2. Tem compaixão de mim, Senhor. Somente se ele se compadecer de nós, irmãos, que nós podemos ser tirados desse estado. Se porventura a tristeza é consequência do pecado, ou fruto da disciplina dele, pelo clamor por compaixão, deve-se esperar livramento da condição, porque a única esperança que um pecador tem, irmãos, é a misericórdia do Senhor. É a única esperança que nós temos, queridos. Clame conforme Davi faz, pedindo perdão. Possa ser, como eu falei, que a tristeza seja fruto do pecado. Preste atenção, crente. Possa ser. Negar que não é possível essa relação do pecado à tristeza é negar o que a Escritura diz sobre a tristeza, como eu acabei de mencionar, 1 Coríntios 7.
E dizer que sempre que houver tristeza é por causa do pecado, é dizer que Cristo pecou, porque Cristo foi um homem de dores. Ele realmente sentiu a tristeza profunda na sua alma, ao ponto de dizer aos seus discípulos: eu tenho a minha alma amargurada, a minha alma em tormento, pelo que eu vou passar. Apenas a Escritura, irmãos, nos dá esse padrão claro de averiguação, de julgamento do nosso próprio coração. Clame para que o Senhor haja como Davi faz. Até quando, Senhor? Volta-te para minha alma, livra minha alma dessa situação. Pois o Senhor, irmãos, não agirá se houver alto engano, alto esforço vão e inútil, apenas se nós clamarmos a Ele: Senhor. Ainda, irmãos, clame argumentando com bases irrefutáveis. O que é que Davi faz? Veja, por favor, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me pelo quê? Pela tua graça. Pela tua graça. Não é com base, irmãos, na sua própria felicidade. Se tem uma coisa que é comum ao coração do homem, é esse conceito: eu mereço ser feliz. E aí quando aquilo se esvai pela sua mão, e fica claro que era uma felicidade pueril, ele se sente ultrajado, porque eu mereço ser feliz. Por que isso está me sendo tirado? Não é com base nisso, irmãos. Senhor, me devolva a minha alegria, porque eu mereço ser feliz. Você não vai encontrar isso na boca de nenhum piedoso da Escritura Sagrada, irmãos. É com base na graça, Senhor, por tua graça, por teu favor imerecido, pelo meu estado de pecado e miséria. Eu mereço não apenas a tristeza, eu mereço as piores coisas dessa vida. Mas por tua graça, Senhor, me tira desse estado de tristeza. A verdadeira alegria, irmãos, é uma dádiva de Deus. O ser livrado da miséria, da tristeza, própria de nossa condição em queda, é uma graça. Essa é a base da argumentação de Davi para com o Senhor, irmãos. A sua consciência não está tranquila em razão do seu pecado, ou a sua consciência está perturbada em razão da perseguição e de tudo, como é o caso de Davi. Ele clama a Deus. Ele clama a graça do Senhor. Calvino, irmãos, ele comenta dizendo: tão logo, pois, nos virmos oprimidos pela adversidade, aprendamos do exemplo de Davi a recorrer a esse antídoto, para que sejamos conduzidos a um estado de paz com Deus. E Dixon continua: pois Davi está cansado, é a ênfase do texto, mas ele não desiste. Apenas sua condição é uma questão de clamar cada vez mais. Clame, crente. Clame. Pastor, mas eu não consigo nem orar. Eu sinto que as minhas orações, como foi falado da mulher, não passam nem do teto. Como fazer isso? Apenas continue, porque a resposta desse clamor fará aquilo que nós mesmos, nem bons conselhos podem fazer, irmãos. Mesmo quando a oração começa a se apagar e você já não consegue orar, não pare de tentar. Mesmo quando ela começa a se esmorecer, envolva outros irmãos, envolva seus presbíteros, envolva irmãos em Cristo para que orem por você. E ainda que você no final não consiga realmente orar e apenas chore, e apenas só consiga chorar, então chore. Aprendamos a pensar em lágrimas como orações líquidas, e no momento como um derramar constante de intercessão persistente, que certamente seguirá seu caminho até o coração da misericórdia, a despeito das dificuldades que nós passamos, irmãos. As lágrimas silenciosas, elas podem não fazer barulho, mas elas, irmãos, formando até um paradoxo, não são mudas diante do Senhor. Não são mudas diante do Senhor. Clame ao Deus vivo como Davi fez, em quem nós podemos confiar, irmãos, sem dúvida. Ele é o único médico da alma que verdadeiramente a cura. A segunda coisa, irmãos, que o Senhor nos ensina por meio disso aqui, da experiência de Davi, inspirada e relatada pelo Espírito, além de primeiro clamar por ele, é exponha a sua alma e o seu coração com sinceridade. Irmãos, não há o que nós escondermos do Senhor. Se sua alma está aflita, está triste, lutando com a tristeza, não fuja do Senhor. Corra para o Senhor. Exponha a Ele. Davi expõe ao Senhor, irmãos. Ele descreve do versículo 1 ao 7 o que está acontecendo no seu coração com cores
muito claras, apesar de pesadas e escuras. São cores claras de sinceridade diante do Senhor, irmãos. Nós já descrevemos e vimos algumas dessas características, e Davi foi sincero. Seja sincero com Deus. Se você está triste, seja sincero com o Senhor. Não procure esconder nada. Não negue o que não pode ser negado, nem esconda o que não pode ser escondido. Terceiro, procure os motivos e as razões dessa tristeza. Isso aqui, irmãos, é algo que é feito em todos os salmos em que o salmista passa pela tristeza. A tristeza, irmãos, é por natureza. A tristeza é por natureza uma reação afetiva da alma a algo, a um evento, a uma pessoa, a um fato, a uma situação, a frustração, a descontentamento, a uma expectativa criada, a um abandono. Várias situações na nossa vida, irmãos, cuja resposta da nossa alma, seguindo o fluxo do nosso estado atual, é a tristeza. É a tristeza. Esse autoexame, irmãos, é indispensável. Sonde o coração. Faça como o salmista. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42, novamente ele repete: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Novamente, mais uma terceira vez no Salmo ele repete: por que está abatido a minha alma? Sonde a sua alma, procurando as razões dessa tristeza, irmãos. Davi sabia a razão de sua tristeza. E qual era, irmãos? Nós temos aqui no Salmo duas pistas, queridos. O primeiro é o que ele fala no início do Salmo, no versículo 1, o seu relacionamento com Deus. A segunda pista é a perseguição dos seus inimigos. Veja o versículo 7, por favor. Meus olhos de mágoa acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. Então, nós temos duas indicações aqui da razão da tristeza de Davi. A primeira, o senso do abandono do Senhor, e aí pode ser tanto uma consequência ou como uma causa. Isso não fica claro. E a segunda diz respeito à perseguição dos inimigos. Ninguém nega, irmãos, que esse salmo é um salmo no qual Davi está depressivo. Porém, absolutamente todos os 6 comentaristas reformados clássicos que utilizei para o estudo posterior desse texto, inclusive Spurgeon, que lutava e lutou no final da sua vida com a depressão nos seus últimos dias, são unânimes em dizer que esse é um salmo penitencial, isto é, a lida com as consequências de pecado na alma e um processo de humilhação. E que por mais, irmãos, que houvesse tristeza por causa dos inimigos, Davi sabia que a razão maior de sua tristeza não era a perseguição dos homens, mas o seu pecado e a disciplina por meio desses ímpios. Como assim, irmãos? Por isso que aqui a pergunta é importante. Qual teria sido o pecado de Davi aqui? Quando nós olhamos a história de Davi, irmãos, nós olhamos para a perseguição de Saul. Uma das coisas que mais Davi repete, se você lembra dessa narrativa, é: eu sou inocente. Lembra disso? Por que tu me persegues, Saul? Eu não levantei a minha espada contra ti, eu não quero usurpar o teu trono, eu sou inocente. E é uma ênfase desses salmos, dessa perseguição, a inocência de Davi. Quando você pega os salmos em que ele está sendo perseguido por Saul, ele clama ao Senhor: Senhor, faz justiça porque eu sou inocente. Esse salmo aqui, irmãos, provavelmente, como foi o Salmo 3, se passa no contexto da perseguição de Absalão. E ali sim, irmãos, em Absalão, Davi já havia atuado como rei e já havia cometido muitíssimos pecados até ali. A própria má criação de Absalão, irmãos, se você lembra da narrativa em 2 Reis, mostra isso. O pecado de Davi. Davi sabia, irmãos, que o que ele estava passando, por mais que fossem os homens o instrumento da sua tristeza, por mais que ele estivesse triste pela perseguição dos homens, no fundo, ele começa clamando: Senhor, que a tua mão não pese sobre mim com ira. Que a tua mão não pese sobre mim com ira. Não há como negar que há, irmãos, nesse salmo um senso de pecado enorme. Calvino diz, irmãos, comentando esse salmo, a calamidade que Davi ora experimentava havia sido provavelmente infligida pelos homens, mas sabiamente ele considera que tem que tratar com Deus. As pessoas se veem tão incomodantemente
atormentadas sob suas aflições, que não conseguem imediatamente uma visão direta e nítida de seus pecados, a fim de que desse modo se produza a convicção de que merece a ira divina. E, no entanto, vemos quão irrefletidos e insensíveis são quase todos os homens sobre essa questão, pois enquanto clamam, que estão aflitos e se sentem miseráveis, raramente um entre 100 olha para a mão que golpeia. Portanto, seja de que ponto nossas aflições venham, aprendamos a volver instantaneamente os nossos pensamentos para Deus e recebê-lo como juiz que nos intima como culpados a comparecer diante do seu tribunal, já que da nossa própria iniciativa não antecipamos o seu juízo. O que Calvino está querendo dizer é o seguinte, irmãos, é que Davi piedosamente, mesmo sabendo que aquilo era ação dos homens, ele não vê como as coisas ocorrem num acaso. Ele para e se volta para o Senhor. Senhor, é tua mão que está pesando sobre mim, porque eu sinto como se eu estivesse sendo abandonado pelo Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ora, irmãos, que dificuldade há em nosso coração de se humilhar diante do Senhor e considerar essa possibilidade. Qual a esperança de cura há? Eu resisti obstinadamente em não fazer esse autoexame e continuar no possível autoengano, sendo um outro motivo, ou eu me quedar aos pés do Senhor, e então Ele mesmo levantar. Levanta-te, filho. Levanta-te, filho meu. A razão é essa. Quão sábio e maduro, irmãos, é o homem que, como Davi, no momento de tristeza, considera tudo isso. Hoje, todos correm para um vitimismo, todos se entregam aos rótulos, a tratamentos que não vão ao âmago e servem muitas vezes como placebo. Davi não, irmãos. Ele foi ao âmago. Ainda que doesse em admitir, ele foi ao âmago da sua tristeza. Era melhor admitir e ser curado do que insistir em negativas, evasivas, destruidoras. Quarta, irmãos, orientação de lida com a tristeza. Se encontra no versículo 8 e 10, por favor. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vergonhas. Aqui está a segunda parte do Salmo, irmão, se você percebeu. A primeira parte até o versículo 7 é Davi se destroçando na presença do Senhor de tristeza. Senhor, é assim que está a minha alma. Eu sinto ela quebrada, eu sinto destruído, as minhas lágrimas inundam a minha cama. Ele é sincero, ele desnuda o coração, ele fala da sua tristeza, ele clama misericórdia, ele clama graça, ele diz. Mas aí vem a segunda parte do Salmo. E como quase todo salmo que lida com a tristeza, essa é a segunda parte do Salmo, esperança. Davi, ele não sucumbe àquilo. Ele lutou, e ainda que com sem forças, ele tinha esperança. E é nesse sentido, irmãos, que muda o Salmo. No início desse Salmo, há choro, e muito choro. Mas no fim, um irrompimento de fé desafiadora. Por isso, crente, não se entregue. Se você luta com a tristeza, não se entregue. Se você está sem força para lutar contra ela, clame por ajuda daqueles que podem te orientar na palavra, a sondar o teu coração. Não se entregue. Caminhe com esperança, porque mesmo que você não a sinta, ela é um fato, irmãos. Nós não caminhamos por vista, nós não caminhamos pelo que nós sentimos, nós caminhamos pelo que o nosso Senhor diz. E Ele diz, há esperança, irmãos, que nós não podemos abandoná-la. Não permita que imprimam sobre você um coitadismo como se você não tivesse esperança. Veja o tempo verbal em que Davi escreve esse salmo. Ele está no presente. O Senhor respondeu a minha oração. Eu clamei, eu não estou clamando para um ídolo que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve. Eu estou clamando para o Deus vivo e verdadeiro. E ainda que demore, irmãos, o Senhor está ouvindo. Não perca essa esperança, crente. Uma das coisas mais terríveis, irmãos, a tristeza que eu tenho testemunhado, e que muitos ajudam a imprimir isso na alma de alguns, é a falta de esperança. É a falta de esperança, com interpretações que quebram qualquer possibilidade.
A esperança, irmãos, de Davi surgiu em meio à entrega e ao se derramar diante do Senhor. Ele se levanta e então confronta aqueles que eram o instrumento da causa da sua tristeza, os seus inimigos. Ele expressa o seu ódio ao pecado dele e ao deles. E a certeza de que Deus o respondeu, o Senhor ouviu a minha oração. Como eu falei no início, irmãos, o que muitos fazem ao propor outra esperança é tirar de Deus a glória de reerguer-nos da tristeza. É a proposta de falsas esperanças, é impedir que os homens sintam que não terão paz, alegria verdadeira, se Deus não agir e sem Cristo. Por isso, corra para Cristo. Se você luta com a tristeza, se você não consegue correr, encontre alguém que coloque você debaixo do braço e leve-o até lá. Se você não o conhece, faça como Cornélio, mande chamar de Jope a Pedro, que o apresente Cristo a você. Se você já o conhece, crente, não deixe de ir até ele, mesmo que na tristeza, ele vai te receber. Ele não vai te abandonar. E quinto, como ficou claro, o Salmo 6 mostra que um crente, irmãos, verdadeiro, pode sentir profunda tristeza. E isso também faz parte da lida com a depressão. Porque se eu não entendo isso, eu torno ela mais difícil ainda, mais pesada. Caminhando para a conclusão então, irmãos. Alguns pensam, queridos, que por fazermos afirmações tão confiantes com relação à palavra de Deus e à sua eficácia, tão confrontadoras das abordagens hermenêuticas centradas no homem e opostas à Escritura, é que há insensibilidade no meu coração e no coração de muitos pastores que fazem a mesma defesa. Se você sentisse, você não falaria isso, alguns podem pensar. Queridos, está diante de vocês alguém que desejava morrer quase todos os dias no período de 6 meses, cujas tardes desses meses eram banhadas de lágrimas na minha cama, trancado no quarto, e tudo isso escondido de tudo e de todos, sorrindo por fora, mas quebrado de tristeza por dentro. E qual era a razão? As dúvidas com relação à Escritura, com relação ao estado do meu coração, da minha salvação, as tentações de Satanás pela boca de um homem, meus pecados e fraquezas, a minha incredulidade ou a tentação de cair nela, de não ter resposta às perguntas que me eram postas e sentir como se a fé no Senhor estivesse se esvaindo da minha mão. Isso me trazia, irmãos, uma tristeza esmagadora, que me gerava o desejo de morte todos os dias. Até que, irmãos, inevitavelmente literalmente desabando, em um estudo com alguns irmãos da igreja que eu fazia parte, ali, Deus começou a me tratar por meio de um ministro da palavra, crente no poder dela, e vocês conhecem ele, o nome dele é pastor Eliomar. Foi ali que começou, foi ali que começou a convicção no poder da palavra de Deus, como uma espada de 2 gumes, desabanhada pelo Espírito Santo. Antes da convicção doutrinária começar, irmãos, antes do meu coração, como um crente, começar a pulsar por essa convicção da suficiência da palavra, do seu poder, eu experimentei isso pela mão do Senhor, por meio de um ministro. Antes de uma longa caminhada começar, aconselhando inúmeras pessoas em diversas situações semelhantes, ali estava o Senhor me fazendo viver aquilo pelo qual seria uma luta, me fazendo experimentar aquilo que Ele me chamaria a fazer. Aliás, irmãos, ali fui tomado de forma arrebatadora pelo chamado, que outrora era apenas geral, ensinar a palavra de Deus aos outros, para socorrê-los naquela angústia que eu estava passando. Se Cristo significa portador de Cristo, aquele que leva Cristo aos outros, então era assim que eu iria viver. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque esse vale de tristeza de 6 meses em minha alma foi um catalisador e um fortalecedor de convicções, de uma visão mais gloriosa de quem Deus era e da vocação que Ele havia colocado no meu coração. Nunca mais, irmãos, eu fui tentado à tristeza. Longe disso, queridos. Longe disso. Ela vem como tentação. Ela não para de vir muitas vezes. Porém, irmãos, hoje ela encontra alguém que, apesar de sua própria fraqueza e debilidade, recebeu do Senhor orientação para lidar com ela, tendo ao seu lado presbíteros que o consolam, que o fortalecem na tristeza, com a mesma visão. A minha história, irmãos, o relato da mulher no início, são só ilustrações de tristeza e dessa luta.
Porém, o que Davi relata nesse salmo, irmãos, é mais do que a história de vida de um homem. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito para mim e para você. E para todos quanto lutam com a tristeza, para saberem que há esperança. Que não precisa sucumbir numa espiral sem fim e sem resolução. Há esperança em Cristo. Não procure cisternas rachadas, aquelas teorias e propostas de vitória sobre tristeza que são como nuvens sem água, fumaça. Procure a fonte de vívida alegria. Aquele que foi um homem de dores, que sabe o que é sofrer. Aquele que viveu a maior angústia e tristeza que um homem pode viver. Se agarre a Cristo, crente. Você se sente angustiado? Você se sente triste? E você duvida que Cristo pode socorrer? Ele disse aos seus discípulos em João 12, a minha alma está profundamente angustiada. Você sente as consequências físicas por sua tristeza? Ele é aquele que suou sangue de tanta angústia. Você se sente desprezado e abandonado? Pensa que Deus te abandonou? Ele é aquele que foi abandonado por todos, os seus discípulos, o seu povo e pelo próprio Pai, ao ponto de gritar, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Você sente o abandono? Ele sentiu muito mais profundo. Crente, pode ter certeza, Cristo sabe o que é tristeza. Mais do que qualquer um, Ele sabe, irmãos. Ele passou por ela da forma mais profunda possível para te socorrer dela. É isso que o apóstolo diz no Hebreus, capítulo 2 e capítulo 4. Ele passou por tudo para nos socorrer. Inclusive pela tristeza, e explicitamente isso é relatado, irmãos. Ele foi uma alma angustiada para socorrer a tua alma angustiada. Ele suou sangue para socorrer em teu sofrimento. Ele foi abandonado para que você fosse aceito. O que você está esperando? Você ainda acha que ele não pode te socorrer? Você ainda acha que sofreu mais do que aquele que foi moído pelo Pai? Observe, irmãos, com frequência com que Davi faz referência ao nome do Senhor, ao nome pactual do Senhor, 5 vezes em 4 versículos. Isso é a prova que nós podemos recorrer a Ele com a mesma confiança, irmãos. E mais, queridos, Cristo, mais do que qualquer um, pôde falar os versos 8, os versos 9 e 10. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Sabe como é que Ele prova isso? Sabe como é que ele prova que ele suou sangue, que ele teve a sua alma angustiada, que ele clamou ao Pai, sentiu abandonado, mas que a sua oração foi ouvida? Ao 3º dia da sua morte, ele foi tirado do túmulo. Deus ouviu a oração desse angustiado, desse que lutava contra a tristeza. Ele ascendeu aos céus para nos enviar o Espírito de consolação e alegria, o Espírito cujo brilho dissipa as trevas da noite escura da alma. E Ele voltará para enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Você está vendo que isso tem tudo a ver com o Evangelho? Você está vendo que lidar com a tristeza tem tudo a ver com o Evangelho? É uma promessa. Ele vai tirar a tristeza. Ele vai tirar as causas da tristeza. O Salmo 6, irmãos, novamente, como nos outros salmos, Davi é um tipo de Cristo, para que saibamos como passar pela tristeza. Sabemos que somente tendo Cristo podemos lutar com a tristeza corretamente. Podemos morrer lutando, crente. Você pode morrer lutando com a tristeza, mas será uma luta correta que glorifica a Deus. Podemos demorar, mas há esperança. Não é a esperança do coração do homem, de uma teoria alheia. É a esperança do Deus que criou a tua alma, do Deus que redimiu a tua alma, do Deus que sonda a tua alma e que deu para você a palavra dele, que é afiada e precisa para descrever o que está na nossa alma, irmãos. A Escritura, irmãos, não nos ilude com falsas esperanças dos esforços humanos e se esquivar dos gritos de nossa própria alma, clamando uma necessidade derradeira. A Escritura nos conduz à fonte. Se você está triste, crente, se você está lutando com angústia,
Não fuja. Se entregue ao Senhor. Procure ajuda. O gabinete pastoral está aberto para que pela palavra, que é a luz que guia os nossos passos, nós podemos ver o caminho para sairmos dessa noite escura da alma. Que o Senhor fortaleça, irmãos, o nosso coração contra essa luta. Amém. Oremos, queridos. Senhor, uma das dores mais terríveis que a nossa alma pode sentir é o cairmos em depressão profunda, Senhor. A tristeza consumindo as nossas energias, a nossa força, molestando o nosso corpo, desnorteando-nos, Senhor, os sentidos espirituais. Ó Senhor, quão terrível é essa consequência da queda, Senhor. Nós não fomos criados para ela. Antes da queda não havia motivo de tristeza, Senhor. Fomos criados para satisfação em Ti. E isso era pleno, Senhor. Ó Pai, que nós tenhamos uma visão correta pela Tua palavra do que é isso em nosso coração. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos do engano, do auto-engano, da fuga, Senhor. Livra-nos, Pai. Obrigado por Teu amor paternal, que como um pai que vê o seu filho triste, vai até ele, consola e o orienta. Assim és o Senhor. Nos dá uma confiança firme, Senhor, no Teu poder, na Tua palavra que disseca a nossa alma. Socorre-nos, Senhor. Se porventura alguém aqui hoje luta com a tristeza, Senhor, é tentado a ela, ó Deus Espírito, Tu que és o Consolador, a promessa do Pai e do Filho, inunda, Senhor, a alma com alegria. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Se alguém, Senhor, é tentado a isso, que o Senhor fortaleça, Senhor. Livra-nos, Pai, de cairmos na noite escura da alma. Mas se cairmos nela, Senhor, que nós vejamos a Tua boa mão sobre nós, nos conduzindo, nos sustentando, porque há esperança em Ti. Fortalece nosso coração nessa fé, que há esperança. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.